Olá, bem-vindo à disciplina de Romantismo do curso de Licenciatura Plena em Letras da Universidade Newton Lins, modalidade EAD, Educação à Distância. Hoje nós vamos conversar sobre a formação do romantismo. O objetivo desta aula é que você compreenda quais foram os aspectos políticos que permitiram a formação desse movimento artístico. Vamos lá? Europa, século XVIII. A nobreza está vivendo seus últimos dias de glória graças à ascensão de uma nova classe social, a burguesia. Vamos entender do que se tratava essa classe. Até o surgimento das grandes navegações no século XV, a Europa sempre foi essencialmente agrária. Isso permitiu a formação e consolidação da nobreza enquanto classe dominante. Eram os conhecidos feudos, onde existia uma grande casa com um senhor, ao redor toda uma plantação, e a vida econômica da sociedade girava toda em torno disso. Naquela época, a Europa era pulverizada em pequenos reinos. A partir do desenvolvimento das grandes navegações, o comércio ganhou mais destaque, principalmente devido às novas rotas marítimas que foram se desenvolvendo. Com o enriquecimento através do comércio, começaram a surgir as primeiras cidades. Então, o comércio gradativamente foi ganhando um espaço que até então pertencia aos senhores agrícolas. Isso, obviamente, com o passar dos anos e dos séculos, foi criando uma série de conflitos, até chegar o momento em que aquele comerciante da cidade começou a exigir os mesmos privilégios que um nobre tinha. Aqui nós fazemos a primeira grande distinção entre a burguesia e a nobreza, uma classe que enriquece através da cidade, enquanto outra enriquece através do campo. O burguês é, portanto, aquele cidadão que ascende através do seu trabalho, enquanto o nobre é aquele que mantém o seu status por meio da linhagem. Ou seja, o burguês ele acredita que trabalhando ele pode chegar aonde ele quiser, enquanto o nobre justifica o seu status através da sua linhagem familiar. Aqui temos uma divisão importante. O burguês é um trabalhador que enriquece e o nobre é alguém que já nasce rico. A crença do burguês no seu trabalho é que vai dar origem ao seu individualismo, que será a principal característica do movimento romântico. Ou seja, o romantismo é um movimento artístico que representa a burguesia em toda a sua individualidade. O período romântico vai coincidir com o período da formação dos estados nacionais. Se antes a Europa ela era dividida em pequenos reinos, os feudos, agora esses feudos vão se unir para formar uma grande nação maior. E aí surgem, por exemplo, a França, a Alemanha, mais tardiamente se consolidam os Estados Unidos na América, enfim, todas as nações vão se formando. E aqui surge a primeira necessidade de formar uma identidade nacional, o que vai levar os primeiros românticos a procurarem temas justamente voltados para o nacionalismo, ou seja, quais são os valores que formam essa nova sociedade que são diferentes daqueles valores da sociedade feudal. Também motivados pelo seu individualismo, os românticos vão começar a produzir uma literatura que mostra o poder do homem como potencial criador. Daí que numa segunda geração romântica, este individualismo vai extremar em o egoísmo, em que tudo estará centrado na figura do eu. Falar sobre romantismo é falar sobre a ascensão da classe burguesa. A burguesia se contrapõe à nobreza como uma classe social que vai enriquecer através do comércio entre cidades. A ascensão da burguesia ela começa bem lá atrás, ainda no século XV, com as grandes navegações. Com o advento tecnológico das embarcações mais potentes, puderam-se ampliar o círculo de negócios com outras regiões fora da Europa. Isso fez com que o comércio se fortalecesse. Esse fortalecimento ele foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, até chegar em momentos cruciais da virada do século XVIII para o século XIX. São eles a Revolução Industrial, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial permitiu a produção em série em números antes nunca vistos, e isso trouxe um enriquecimento rápido e maciço à burguesia. Economicamente, eles foram adquirindo cada vez mais espaço dentro da sociedade, mas no lado político, eles ainda continuavam subjugados à nobreza. Obviamente, essa situação ela ia gerar uma instabilidade que uma hora haveria um grande conflito, e foi quando surgiram as grandes revoluções, começando pela americana e posteriormente a francesa. Então, o que acontece no caso da Revolução Americana? É a colônia se separando da sua metrópole, ou seja, os Estados Unidos declarando independência à Inglaterra, até então a maior potência econômica da Europa e a que mais tinha desenvolvido industrialmente.
Inspirados na Revolução Americana, em 1789 ocorre a Revolução Francesa, que depõe completamente a nobreza e traz a ascensão completa da burguesia como nova classe econômica hemogênica. Agora vamos entender um pouco esta classe para ver como que ela vai se manifestar enquanto arte. Se na nobreza você tinha alguém de sangue azul que justificava os seus status através da sua linhagem, o burguês, ele é o trabalhador que chega no lugar onde está como fruto do seu trabalho, ou seja, ele acredita que ele tem todo o potencial para chegar onde estiver. Tanto é que o grande herói burguês da época é Napoleão Bonaparte. Por mais que para nós ele possa parecer hoje um ditador, para os franceses da época, ele era um soldado que conseguiu chegar até o posto máximo do governo francês, ele se tornou imperador. Na nobreza isso seria impensável, nunca que um soldado de baixa patente conseguiria chegar ao posto máximo de comando de um país. Então, nós temos aqui a principal característica do que vem a ser o romantismo, a ascensão através do individualismo. Você acreditar que por meio dos seus próprios esforços, você pode ascender ao patamar que quiser. Se na política a ascensão da burguesia vai representar a queda de um modelo tão estabelecido, a nobreza, nas artes não vai ser diferente. Os românticos vão inaugurar uma nova forma de escrita que vai revolucionar toda a literatura a partir de então. Para você conhecer melhor todos os movimentos políticos e econômicos que influenciaram a formação do romantismo, dê uma olhada no material que está disponível na sala de aula virtual e a partir da próxima aula vamos falar mais especificamente sobre cada uma das gerações românticas. Aguardo você, até lá!